Olá, glória a Deus. Vamos lá, Valmira Deiró aqui na Rádio Visionária. Glória a Deus. Vamos aguardar ela se ajeitar aí para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aí. O Instagram é assim, né? Quando a gente entra na live, né? Acaba aparecendo a câmera contrária, né? Então a gente tem que clicar no botãozinho um botãozinho para poder a gente aparecer, né? É um negócio. Ô, Instagram, meu Deus do céu. Valmira Deiró, bom dia, minha irmã. A paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, meu querido, a paz do Senhor, bem sim, graças a Deus, e muito honrada por essa oportunidade. Amém. Prazerzão poder conhecê-la, né? Primeira vez aqui na Rádio Visionária. Seja muito bem-vinda. Esperamos que tenhamos um tempo efetivo, um tempo abençoador, um tempo edificante, não só para você, mas para todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Sim, sim, eu sei que será uma bênção em nome de Jesus. Eu já quero dar a paz do Senhor a todos que já estão aí conosco, viu? É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme falar das coisas que Jesus tem feito na minha vida e de como Ele tem abençoado, né? Vamos dizer assim, o nosso ministério de forma que alcancemos vidas para Ele através do louvor. Amém, amém. Esse é o objetivo mesmo, que o louvor possa alcançar cada vez mais pessoas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo edificadas, sendo abençoadas através da palavra, do louvor expressado através da palavra de Deus, ou a palavra de Deus expressada através do louvor. Acho que dá pra entender, tanto faz, né? Então, glória a Deus. O importante é a mensagem está sendo passada. Muito bem. Valmira, para a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho um quadro aqui chamado Pergunta Cirúrgica, tá? Esse é o nosso quebra-gelo, tá, minha irmã? Não se assusta que é bênção, tá? Fica tranquilo que é bênção. Por que pergunta cirúrgica? Vou explicar rapidinho como é que é esse quadro. O quadro Pergunta Cirúrgica é aquela pergunta que a gente faz para nós refletirmos. Sempre dentro da palavra de Deus, sempre daquilo que Deus tem falado conosco nesses tempos. A gente, geralmente, na maioria das vezes, a gente pega alguma coisa que a gente recebe aqui na nossa igreja local, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, ou alguma coisa que Deus tem falado no nosso coração. E nessa semana, a gente está pegando principalmente a história de Saul. Que Saul, eu vou falar, era um cara complicado, era um cara difícil de se lidar, era um cara muito, assim, personalidade forte, queria fazer as coisas dele, da forma dele, do jeito dele, né, não queria obedecer, enfim, uma série de coisas. Vocês devem conhecer a história. E a pergunta que eu vou fazer para os meus convidados nessa semana, e você está incluída nisso, Valmira, já que essa semana você está com a gente. Na sua visão, Valmira, como ser uma pessoa descomplicada? Muito obrigada pela pergunta. Primeiro, agradecendo pela pergunta. E eu acho que, no meu ver, nos dias atuais, tudo coopera para sermos difíceis de lidar, para sermos complicados, porque, afinal de contas, saímos de uma crise e muitas coisas se revelaram, estamos saindo ainda, né? E muitas coisas se revelaram através dessa crise. Então, assim, às vezes a gente não sabe se pode confiar nas pessoas, se não pode, em quem devemos confiar ou não. Mas quando nos posicionamos segundo aquilo que Jesus quer para a nossa vida, segundo aquilo que Jesus faria, segundo aquilo que alegra o coração de Deus, eu acho que já é um bom direcionamento para a gente saber, porque precisamos entender que de tudo há no mundo. Precisamos aprender a conviver com isso de forma que não venhamos mudar quem somos de uma forma negativa. Né? Quando nós entendemos quem somos, quem Deus nos chamou para ser, nós não precisamos esquentar a cabeça com algumas coisas fúteis, porque entendemos que precisamos ser direcionados por Deus.
Uma das maiores dificuldades de Saul foi, tipo que, desobedecer aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor direcionou para ele. Então, quando Saul saiu dessa linhagem, ele foi fracasso total. Porque o Senhor dizia, não sacrifique, era o sacerdote que tinha que sacrificar, e Saul quis sacrificar. Achou que o sacerdote estava demorando e tipo que colocou a mão onde não deveria. O Senhor disse, vá lá, destrua tudo, não deixe nada, porque lá na frente, o Senhor conhece o futuro. Claro. Né? Nós conhecemos o passado e o presente, mas o nosso Deus, ele já está no futuro. E foi por isso que ele disse a Saul, vá lá, destrua a cidade, tudo que tiver lá, não traga nada. Nós não precisamos de nada daquele povo. E Saul não, Saul ouviu a voz de algumas pessoas que talvez direcionou ele de forma errada. Saul ouviu a voz do seu próprio ego e decidiu trazer o melhor daquela terra. Então, às vezes precisamos abrir mão de nós mesmos. Eu costumo dizer que a nossa luta, a nossa maior peleja é contra nós mesmos, é contra o nosso eu. Quando nós entendemos isso, a gente não precisa lutar contra ninguém. Porque se vencermos a nós mesmos, porque afinal de contas, a carne milita o tempo todo contra o espírito. E precisamos agir pelo Espírito. Quando nós entendemos isso, a gente não precisa lutar contra ninguém, a gente não precisa dar tanto trabalho às pessoas, é simplesmente obedecer o propósito de Deus para a nossa vida, resumindo. Amém, amém, perfeito, é isso mesmo, a questão da obediência, né, a questão de deixarmos sermos amoldados por Ele, né. Então, nós temos nossa personalidade, Deus fez a gente dessa forma, né? Cada pessoa, né? Então, tanto que cada pessoa tem a sua impressão digital diferente, sua íris do olho diferente, né? Então, Deus deu características específicas para cada um, né? E dentro dessas características, Ele quer realmente usar. Porque mesmo que a gente tenha uma personalidade sanguínea, ou alguns chegam a ser sanguíneos hemorrágicos, como por exemplo Pedro, Pedro era o cara que, imagina, aos olhos humanos, esse cara não iria ser moldado em hipótese nenhuma, né? Então, ele era muito complicado, né, nesse sentido. Então, enfim, e ele se deixou ser moldado por Deus. Então, isso é mais importante, deixarmos ser moldados por Deus, não tirando a nossa característica, a nossa personalidade, mas essa personalidade ser trabalhada para o propósito, né? Para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né, Valmira? Falando sobre Pedro, tem algo muito interessante e marcante, que assim, sobre isso que você falou, da gente, cada um tem uma natureza diferente, uma forma diferente de agir, mas que todos são importantes. Somos parte de um corpo, somos membros de um corpo. Então, assim, se um dedo é ferido, o corpo todo vai sentir. Se a unha é ferida, o corpo todo sentirá. E só existe um que é o cabeça, que é Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus ressuscitou... Isso é muito forte. Para alguns, Pedro não servia por causa da sua natureza sanguínea, por causa daquela forma dele de levar tudo, como diz um dito popular, nos peitos, né? De levar tudo mesmo para resolver na hora, de não esperar para resolver as coisas, de não analisar. Desculpa te cortar aqui, a gente chama ferro e fogo, né? Sim, Pedro era essa pessoa. Só que Jesus, o interessante é que Pedro negou a Jesus lá para se cumprir o que Jesus falou e tal, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus disse, olha, avisa aos discípulos e a Pedro. Avisa, chama, fala a todos. Agora não esqueçam de falar Pedro, de falar aquele que ele é sanguíneo,
ele tem uma forma diferente de lidar com as coisas, ele não analisa muito bem o que faz, mas ele tem coragem. Oh, glória! Todos nós temos uma qualidade, assim, que vai somar muito na vida do outro, na própria vida, ou na hora de uma decisão que precisa ser tomada. Essa era a qualidade de Pedro. Pedro tinha coragem, ele era sanguíneo, sim, dava um pouquinho de trabalho, porque ele era assim, as atitudes dele eram momentâneas, mas Jesus não esqueceu de salientar, talvez nós estejamos falando aqui para pessoas que têm sido desprezadas por causa da sua natureza, por causa de sua forma de agir ou de lidar com as coisas, porque somos diferentes, não tem como sermos iguais. Jesus não chamou marionetes, Jesus nos molda, mas a nossa natureza, o nosso jeito de lidar é importante, porque senão Jesus não chamaria a gente. Talvez estejamos falando aqui com pessoas que têm sido desprezadas por causa da sua natureza. Mas eu quero já ministrar sobre a tua vida esta manhã, que Jesus não esqueceu de você, que talvez você precise ser moldado em alguma coisa, mas Jesus trabalha na sua vida e através da tua vida, com a sua natureza, com o seu jeito de lidar, com essa coragem que ele lhe deu de enfrentar as batalhas, de enfrentar o deserto, de enfrentar o processo sem não desistir dele. Então assim, ó, fica quieto, fica calado, fica tranquilo. Não precisa responder a isto que está acontecendo, porque Jesus peleja por ti nesta situação, e pode ficar tranquilo que do seu jeitinho Jesus te usa, assim como ele usa o manso, assim como ele usa o calmo, assim como ele usa aquele que nem abre a boca direito, que nem altera a voz, ele também te usa e você é importante para ele. Amém. Glória a Deus por isso, com certeza. E como diz a palavra de Deus, nós somos pedras vivas, né? E essas pedras, né? Como você citou, como a gente citou Pedro aqui, né? Como Jesus disse, sobre ti edificarei a minha igreja. E a igreja é feita de pedras vivas, né? Pedras que na verdade não, a princípio, elas não se encaixariam em hipótese nenhuma, né? Mas é justamente sobre isso, essa questão de descomplicar, né? Deus vai moldando, vai lapidando, vai passando a lixa, né? Aquilo que precisa ser colocado para poder te encaixar no momento exato, no lugar certo, no momento certo, e para poder você funcionar como igreja do Senhor Jesus. Então, isso é que é maravilhoso. E glória a Deus por essa obra poderosa em nome de Jesus. Esse foi o quadro Pergunta Cirúrgica aqui com a Valmira Deiró. Gostou do quadro, Valmira? Gostou do quadro? Sim, sim, com certeza. Desafios é o que nos eleva ao próximo nível. Perfeito. Então você que está nos assistindo aqui, ó, reflita sobre isso que a gente conversou aqui, em nome de Jesus, para cada dia mais você ser moldado por Deus. Minha irmã, vamos lá, deu uma travadinha na conexão dela, voltou, vamos lá. Tá me ouvindo, Valmira? Tá, né? Beleza, vamos lá. Valmira, conta um pouquinho para nós como foi o seu início na música, e você tem um testemunho muito forte, né, em relação a uma cura que você obteve. Queria que você contasse resumidamente um pouquinho sobre isso. Sim, eu comecei assim aos 18 anos de idade, mais ou menos, no meio de uma luta muito grande. Eu me rendi aos pés de Cristo aos 16 anos, e com 18 anos, resumindo, eu me via numa situação tão complicada, tão difícil, passando por uma luta tão grande. Eu não tinha nada praticamente. Eu falo nada literalmente falando. Eu não tinha nada. Eu não tinha recurso. Eu tinha uma filha
ainda tenho essa filha hoje, tem 22 anos, mas na época ela tinha uns 4 meses de idade. E um dia eu me vi na sala da minha casa, jogada ali no chão, porque eu não tinha forças nem para ajoelhar. Eu chegava e me jogava no chão, me lançava aos pés do Senhor e chorava muito por causa da situação que eu estava vivendo. E eu tinha naquela época um rádio, alguma coisa, que alguém me prestou uma fita, aquelas fitas, né? Que era usada antigamente, que hoje não se usa mais, mas era ela. E eu ouvia aqueles hinos e eu chorava muito, chorava muito. E acompanhava ali, começava a cantar. E aquilo era como se fosse um bálsamo que acalmava, que acalentava a minha alma. Eu estava com uma filha de 4 meses de idade, sem recursos nenhum. Eu me vi em um dia lavando roupa. Minha filha já estava perto de 1 ano de idade, se eu não me engano. E eu me vi lavando roupa de uma pessoa que me contratou para lavar essas roupas. A casa estava em construção, era uma casa enorme. Era muita roupa. Era muita roupa para lavar à mão. Não era numa máquina, era à mão. E minha filha estava sentadinha numa área de serviço dessa pessoa e começou a me pedir comida, a me dizer que estava com fome. E o que eu tinha naquele dia era uma banana em uma sacolinha plástica para dar para minha filha. E eu parava ali de lavar aquela roupa e ia dar atenção a ela e acalentava ela, dizendo: mamãe vai te dar comida, mamãe vai te dar comida. Mas no momento eu não tinha, eu só tinha uma banana dentro de uma sacola plástica. E quando aquela mulher que tinha me contratado para lavar aquelas roupas, para me dar o mínimo que você imagine por aquela lavagem de roupa, para que eu pudesse comprar alguma coisa para minha filha, voltava, eu enxugava as lágrimas e disfarçava, fazia de conta que não estava acontecendo nada. E eu chorando naquela lavanderia, lavando as roupas e perguntando ao Senhor, dizendo: Deus, até quando? Até quando? Até quando? Porque existem situações na nossa vida que, no momento, a gente não entende. No momento, a gente fica sem entender o propósito daquilo. E quando eu chorava amargamente, sentindo a agonia daquela luta, sentindo a agonia daquele deserto, o Espírito Santo falou comigo de forma muito forte e clara, me dizendo: eu vou te usar e tu só está vivendo experiências. Porque onde eu vou te colocar, você precisa ter experiências comigo. Mas no tempo certo, eu vou lhe tirar desse deserto. E você vai ter para dar. Glória a Deus. Você vai ter para ti e para dar. E aquilo foi muito forte, porque quando eu, ali naquele momento, mesmo chorando, eu começava a cantar. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. Então eu sentia o Senhor acalentando a minha alma e me dando força para continuar.
E no meu primeiro CD, na gravação do meu primeiro CD em 2015, eu perdi minha mãe no meio da gravação. Eu ia visitar a minha mãe, porque ela estava na UTI. Aquilo era muito forte, era muito doloroso para mim. Eu ia visitar ela e eu não tinha certeza se ela estava me ouvindo. Eu não tinha certeza se ela estava conseguindo assimilar o que estava acontecendo ali. Mas eu não perdia a oportunidade de, mesmo segurando as lágrimas, para não chorar ali e emocioná-la, se talvez ela pudesse me ouvir. Eu cantava para ela. Eu cantava para minha mãe e eu lembro que eu estava no estúdio gravando a música tema do meu CD, do meu primeiro CD, Deus de Provisão, e a música levava esse mesmo nome. E eu recebi a notícia que ela já estava internada, e eu recebi a notícia que ela tinha ido para a UTI e que ali só um milagre. E eu lembro que eu corri para o banheiro do estúdio e disse, Jesus, eu estou com muita vontade de chorar, mas eu não posso chorar. Porque se eu chorar, a voz vai embargar. A voz vai embargar e eu não vou ter condição de gravar e eu preciso concluir. Está muito complicado. E o produtor, naquela época, mandou a esposa vir ver o que estava acontecendo, porque eu não contei para ele no momento, porque eu não queria que aquilo interferisse no propósito daquele momento ali. E ele mandou a esposa vir me encontrar e perguntar o que estava acontecendo. E eu disse, não, depois eu te falo. Respirei fundo, contive as lágrimas, o Espírito Santo me fortaleceu naquele momento. E eu voltei para dentro do estúdio e concluí a gravação. E com a alma ferida, eu cantava para minha mãe. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu não sabia se minha mãe ia sair daquele leito. Eu não tinha certeza se eu podia ser ouvida por ela. Se aquilo teria algum efeito no quadro dela, de saúde. Mas oportunidades precisam ser aproveitadas. Oportunidades não voltam. A gente pode até ter outra oportunidade para outra coisa, mas aquela dali, naquele momento, é única. E precisamos entender isso. E eu cantava a voz meio que embargada, e eu cantando para minha mãe. E ela faleceu. Eu tinha uma vigília marcada para o lançamento do meu primeiro CD. E na semana, uns 2 dias antes, ou 3, eu não me lembro bem, minha mãe faleceu. E eu disse ao Senhor, antes da minha mãe falecer, eu tinha conversado com Deus e dito, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para esse negócio, para esse propósito. Mas sempre eu tenho que perder alguma coisa. Parece que é uma via de mão dupla. Que você tem que perder para poder ganhar, que você tem que gemer para poder sorrir, que você tem que viver um processo para poder alcançar o propósito. E eu disse a Deus, eu disse, Senhor, se for para eu ter que perder a minha mãe, para ver as tuas promessas, o teu propósito se cumprir na minha vida, eu prefiro não, Senhor. Eu prefiro continuar cantando na igreja onde eu congrego ali, sem
sem nenhuma perspectiva de ir para outros lugares ou de gravar. Mas a minha mãe é muito importante para mim, Senhor. E o Senhor falou comigo que estava segurando a minha mãe ainda viva. Porque eu estava orando, mas que estava dentro do propósito dele. Uau. Glória a Deus. Estava dentro do... Imagine. Entender o propósito de Deus não é fácil. Você que está aqui conosco, talvez você esteja vivendo algo semelhante. Talvez não seja sua mãe, talvez... Mas eu sei que tem pessoas aí conosco que talvez estejam vivendo algo semelhante. Entender o propósito de Deus no momento do processo nunca vai ser fácil. Mas assim, ó, propósito não é você entender, é você caminhar na direção dele. Lamandorejas. É você ser direcionado por Deus e saber que você está caminhando em direção ao propósito. Isso é o suficiente. Se você tem direção, se você está direcionado por Deus, não se importe em entender hoje. Não. A Bíblia diz que tem coisas que não entendemos no tempo em que acontece, que só iremos entender com o tempo determinado por Deus, porque existe um propósito, existe um tempo determinado para todo propósito. A Bíblia diz assim, e eu disse isso ao Senhor, mas o Senhor quis recolher a minha mãe. E eu lembro que eu fui para aquela vigília, eu lancei o meu primeiro CD com Alma Ferida. Com muito desejo de não ir lá. Com muito desejo de desmarcar. Com muito desejo de expressar a minha dor, de expressar a minha agonia naquele momento, o meu luto, e dizer, não, eu não tenho condição. Mas se nos mostrarmos covarde, frouxo, no dia da adversidade, a nossa força será pequena. E o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando pensamos que estamos fracos, debilitados, sem condição para nada, nos tornamos dependentes daquele que é sobre tudo, sobre todas as coisas, daquele que pode levantar a sua voz e acalmar o vento de Candorehas, de Calamandorehas, e acalmar o vento e apaziguar a tempestade. Então, assim, esses testemunhos são uma pequena parte daquilo que eu precisei viver para entender o que Deus queria comigo e viver os processos sem correr deles. Eu lembro que uma vez eu cheguei da capital, que eu moro no interior, eu fui resolver uns problemas que eu estava vivendo naquele momento, que é testemunho para outra oportunidade. Era um problema que estava tirando a minha paz. Eu já estava 4 anos naquela luta, quase 4 anos naquela luta. E eu recebi uma notícia quando eu cheguei em Salvador. Eu recebi uma notícia. Foi no meio desse deserto todo, sem nada ainda, que eu recebi uma notícia. Eu tinha deixado a minha filha com minha irmã. E quando eu cheguei, a minha cunhada me deu a seguinte notícia: sua filha foi para o hospital, morta,
nos braços de sua irmã. Não. Aí, naquele momento, eu tomei aquele baque assim, eu não tive outra reação, a não ser pegar a primeira moto que passou ali na minha frente e, do jeito que eu estava, ir ao hospital. E eu já fui orando, eu já fui intercedendo, eu estava em uma campanha de oração, porque no meio dessas batalhas eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de fazer as minhas campanhas de madrugada com Deus, mesmo com pouca força. Eu nunca faltei, a não ser por extrema necessidade, matutino na igreja, eu nunca faltei campanha de oração, eu nunca faltei círculo de oração. E eu fui intercedendo, orando, e quando eu cheguei lá, o médico me disse: mãe, olha, eu cheguei, irmão, tão fraca, que eu cheguei no hospital e tive uma crise que desacordei. E aqueles médicos ali me deram socorro e tal, e quando eu vim em si, o médico olhou para mim e disse: mãe, a sua filha já está bem. O aniversário da sua filha pode ser comemorado na data de hoje, porque hoje ela morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava lá cuidando de outra coisa que estava tirando a minha paz, o inimigo estava covardemente atacando os meus, mas o Senhor estava cuidando. O Senhor estava com a mão estendida. Foi a mão do Senhor que trouxe a minha filha de volta. Foi a mão do Senhor que esteve lá quando ela chegou desacordada naquele hospital, sem sinais vitais. E o Senhor a trouxe de volta, reanimaram, colocaram aquele aparelho que, impulsiona o coração para poder trazê-la de volta. E não foi o aparelho, eu sei que não foi. Eu sei que foi a mão do Senhor, porque a expressão médica era: a sua filha morreu e ressuscitou nessa data de hoje. Então, quando nós entendemos o processo, quando nós entendemos que não podemos correr, Mônica Cardoso, daqui da minha cidade. Amém. A paz do Senhor, Mônica, Deus abençoe, Gustavo, todos vocês que estão aí. Vocês são bênção do Senhor, tanto aqueles que me seguem, como aqueles que seguem a Rádio Visionária, né? O irmão Manuel Rodrigues, né, Manuel Rodrigues? Exatamente, sou eu. Todos vocês são bênção do Senhor. Então, quando nós entendemos que precisamos viver o processo, viver cada etapa do processo é importante. Na hora do processo, a gente às vezes não consegue muito sorrir, mas a gente consegue experiência. A gente consegue intimidade com Deus. A gente consegue entender, de acordo com aquela resistência adquirida no processo, que o próximo nível talvez tenha uma luta maior, mas que, assim como vencemos aquela luta anterior, o mesmo Deus que nos colocou, que permitiu a guerra, Ele estará conosco em cada peleja, porque Ele não abandona soldados seus em batalha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro, Valmira, de um texto, né? Que acho que todo mundo conhece, de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, inclusive as coisas ruins, né? As notícias ruins, né? Às vezes a gente não entende de princípio, né? A gente vai tomar um tombo, né? No início, receber como um baque mesmo. Mas depois, lá na frente, nós vamos entender. Assim como a gente às vezes não entende porque Jesus se sacrificou por nós, né? Ele teve que vir à Terra e se sacrificar por nós para salvar toda uma humanidade. Então, às vezes, uma notícia ou algo que acontece de ruim, mas vai servir para nós como um combustível
para colaborar com o propósito. Foi o que aconteceu na tua vida, com todos esses testemunhos que você contou, e que com certeza te forjaram e te deram mais força, né? Te deram mais capacidade para poder entender, né, que os obstáculos da vida e os desafios da vida vão vir para, como diz a própria palavra, né, o sol e a chuva vão surgir sobre justos e injustos, né? Então a gente precisa entender esses processos e não abrir mão de chamado de Deus por conta de coisas que acontecem, né? Por mais que hajam perdas, mas essas perdas depois no futuro vão colaborar para o propósito e vão se transformar num ganho extraordinário, né? Então a maior perda da humanidade, né, se transformou no maior resgate da humanidade, né? Então só Deus para poder explicar isso. Nós seres humanos não vamos entender, né? Jamais vamos entender. Mas se a gente entender que é Deus que está no controle e que é Deus que vai agir por nós e através de nós, nós vamos entender no futuro, ó, eu fiz isso para te levar a esse ponto. E glória a Deus por esse momento. E eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. E vamos falar sobre a tua música nova que você lançou há poucos dias aí. A música Pode Descansar, tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Porque o nosso maior descanso tem que estar no Senhor, por mais que surjam obstáculos e empecilhos, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa canção, o que ela representa para você, em nome de Jesus. Também contasse um pouco sobre o videoclipe. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Pronto. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um abraço aí para o Ismael Toller, grande músico, parceirão, glória a Deus. Um abraço, meu querido. Tem sido assim, tem me ajudado muito. Glória a Deus por isso. Assim, cada canção é uma experiência de vida. Cada música que eu componho, a letra dela já diz aquilo que eu precisei viver para poder produzir. Essa música, Pode Descansar, ela é a primeira canção do projeto Ostra. Um projeto que Deus colocou no meu coração no meio de uma guerra. No meio de uma guerra, eu entendi, o Espírito Santo começou a me fazer entender, a me impulsionar e me falar que não era para eu responder, não era para eu revidar, não era para eu me justificar, não era para eu brigar. Era para eu fazer como a ostra. Simplesmente produzir pérolas. A pérola é o produto da dor da ostra. A gente sabe que uma ostra feliz não produz pérola. Ela precisa ser ferida para poder reagir com aquelas camadas de proteção ali em cima daquela ferida. E aquilo lá na frente se transforma em uma linda pérola, em uma preciosa pérola. Então, assim, essa canção é a primeira do Projeto Ostra. E é uma experiência de vida, porque eu escrevi essa canção em um momento de muita dor, de muita frustração, onde eu chorava amargamente e sentia muito desejo de reagir a algumas coisas, de me justificar, de expressar a minha dor de forma que as pessoas entendessem o que eu estava vivendo, o que estavam fazendo comigo. Mas o Senhor, eu orando a Ele, eu conversando com Ele, dizendo a Ele, Senhor, eu trago no meu corpo. Desculpe aí, é porque tem coisas que... Amém. Tá quentinho, eu escrevi essa canção tem poucos meses. Uau. E eu dizendo ao Senhor, eu disse, Senhor, eu trago no meu corpo, eu ajoelhada chorando, marcas de tantas guerras. Guerras que me feriram, me fizeram gemer de dor. E mais uma vez eu dizendo para Deus, a minha vida parece que é assim.
Parece que para eu escrever uma canção, para eu cantar numa igreja, para eu atender uma agenda, para eu... Tudo é assim, Senhor. Mas o Espírito Santo falou comigo. Essas mesmas guerras que te fizeram gemer de dor. Foi as que te ensinaram a ignorar os seus medos. Amém. Olha a mulher forte que eu te tornei. Glória a Deus. E foi as guerras que te moldaram. Foram as guerras. E eu comecei a falar e dizendo, mas também me ensinaram a ignorar os meus medos. A vida com Deus é assim, gemidos são palavras da alma. Gritando em silêncio, às vezes sem saber o que fazer, o coração aqui, Senhor, está apertado. A voz está embargada, eu não estou conseguindo nem falar. Aí, com lágrimas, eu estava lá nos pés do Senhor. E eu ouço a voz de Deus, acalentando a minha alma, dizendo: eu cheguei para te ajudar, descansa tranquila, eu vou te curar, enxugar as tuas lágrimas, sarar a tua alma, curar essa dor que não quer passar. E eu escrevi tudo que em lágrimas, com muita vontade de agir de mim mesmo, mas ouvindo a voz de Deus, acalentando a minha alma e dizendo: eu estou na peleja. Descansa o teu coração, porque quem vai falar por ti sou eu. Todas as vezes que tu calou, em todas as guerras que tu já viveu, todas as pelejas, eu agi, eu nunca te abandonei. E desta vez não será diferente. Tão somente se cala e produz pérola. Então eu posso dizer que a canção Pode Descansar é uma pérola. É uma experiência muito forte e pessoal minha com Deus, em forma de canção para abençoar vidas, para edificar vidas. O lançamento, o clipe, quando eu estava escrevendo essa canção, uma das coisas, tem coisas que eu não posso aqui contar ainda, mas uma das coisas muito fortes que aconteceu é que meu pai teve o terceiro AVC. Meu Deus. Eu perdi minha mãe no lançamento do meu primeiro CD, na produção. E as canções, as 4 canções do Projeto Ostra, foram canções escritas na agonia, na guerra. Porque meu pai, no início desse ano, finalzinho de dezembro, início de janeiro, meu pai teve o terceiro AVC e AVC isquêmico. Paralisou o meu pai. Meu pai, eu estava me dividindo entre o hospital, entre cuidar do meu pai, como um recém-nascido. Meu pai só mexe os olhos. E dar seguimento ao meu ministério. Eu e meu esposo tomamos conta de um campo missionário. A obra não é fácil lá. E no meio dessa dor toda, continuei trabalhando para Jesus, escrevendo as canções, com a alma ferida, com a alma dolorida. O desejo que vem na gente quando a gente está vivendo uma luta muito difícil é parar. Somos seres humanos, né? A Bíblia diz que somos sujeitos às mesmas paixões. Então,
mas eu estava ali lutando. E muitas vezes, com a alma ferida, chorando, eu escrevi as 4 canções do Projeto Ostra. Foram mais, mas a gente selecionou, nós selecionamos as 4 que mais se encaixam nesse projeto. No meio dessa dor, no meio dessa agonia. E eu me lembro que no dia, marcamos o lançamento, a gravação do clipe, e um dia eu estava no círculo de oração, no campo missionário. Eu saí, passei a noite cuidando do meu pai, eu não dormi, porque quem fica com ele não dorme, é cuidar mesmo, é passar a noite acordada. E fui para o círculo de oração no campo missionário. Irmão, foi uma bênção, Deus falou comigo de forma extraordinária. Tem até uma canção que está no forno, que fala sobre essa experiência, desse momento que eu vivi. Ela não, provavelmente não fará parte do projeto Ostra, mas será para um projeto futuro. E eu fui para aquele ciclo de oração, Deus falou comigo de forma muito poderosa, falando comigo acerca do processo que eu estava vivendo, do propósito daquele processo. Falou comigo, que tinha falo comigo, no dia que eu escrevi a canção, dizendo que era para eu me calar, porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Deus não estava alheio à minha dor. Amém. Deus usou um vaso e falou comigo, irmão. Amanhã foi gloriosa, eu estava muito cansada, com a cabeça muito doendo, porque não tinha dormido à noite cuidando do meu pai, com a alma dolorida, porque vendo meu pai naquela situação, sentindo a dor dele. E quando eu cheguei em casa, irmã, o meu filho tomou uma queda do nada e quebrou o punho. Meu Deus. E eu tive que adiar a gravação do clipe. Se Benício Ribeiro, que foi quem fez a produção do clipe, tivesse aqui, ele ia poder testemunhar aí pra gente no comentário. Ele está trabalhando no momento, não pode estar aqui conosco, mas ele sabe disso. Eu tive que adiar a gravação do clipe, porque eu estava no hospital com meu filho, internado, aguardando a cirurgia, aguardando a regulação para fazer a cirurgia. E pasmem os senhores. Como se fosse pouco, como se já não fosse o suficiente aquela guerra toda que eu estava vivendo. No período de escrever essa canção e de gravar o clipe, o meu filho testa positivo para a Covid. Meu Deus. Uau. Já estando internado. E aí saiu a revelação para ele ser transferido de hospital para fazer a cirurgia, para ir para um hospital geral. Mas ele foi impedido de ir porque estava com Covid. Isso está muito recente. E ficou eu e meu filho em isolamento, em uma salinha do hospital, em um quartinho, sem nada para distrair, sem nada para passar o tempo. Só era aquele leito e o banheiro. E eu e meu filho tivemos que ficar lá aguardando, passar aquele período, o resultado do exame. Eu tive que lidar com o psicológico de um adolescente de 11 anos de idade. Uau. Naquele lugar. E um dia eu me lembro que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu chorava, eu orava. E eu falando, não na frente do meu filho, eu entrava para o banheiro, trancava a porta e dizia a ele, ó, qualquer coisa me chame, viu? Que ele estava com o braço na tipóia, estava lá sob medicamento para dor. E eu disse, qualquer coisa me chame que eu estou aqui no banheiro. E eu chorei amargamente e disse, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Meu marido não pode revezar comigo. Meu marido estava sofrendo do lado de fora do hospital porque queria me ajudar na situação e não podia, porque não liberavam ele visitar o meu filho e nem ele revezar, ficar com o meu filho por causa do Covid. Então, o Senhor me disse assim, pede a ele para trazer uma caneta aí fora, não deixa eu entrar as coisas, mas eu vou abrir a porta. Para trazer uma caneta. E nem que seja uma folha de papel. E escreve tudo o que tu está vivendo agora.
E eu pedi a ele, eu liguei para ele e disse, o nome do meu esposo é Erivelton Deiró, é pastor Erivelton Deiró. Amém. E ele está até aqui, tá ouvindo a gente, né? E ele pedi a ele, ele pegou ali onde ele estava mesmo, ele providenciou ali, nem em casa foi, providenciou e trouxe, deixaram entrar lá. Eu fui até o encontro dele, peguei toda protegida, voltei de novo para dentro daquele quarto, daquele hospital, e comecei a escrever. E isso deu à luz uma canção, outra canção. Então, foi adiado a gravação do clipe, e quando eu saí do hospital, imediatamente, eu senti que não podia deixar esfriar aquela situação. Eu não tinha condição nenhuma de gravar esse clipe, em vários sentidos falando. Era praticamente impossível para mim gravar esse clipe. Eu não tinha condição. Não tinha condição de gravar. Mas o Senhor, quando eu saí do hospital, o Senhor me fez sentir que não podia deixar esfriar. E eu liguei para Benício, saí do hospital, liguei para Benício e disse, pronto, vamos ver, vamos dar um jeito para gravar o clipe. Eu tenho que sair, eu tenho que voltar de Salvador, estar na outra cidade, que não é a minha cidade, é a cidade que meu pai mora, 5 da tarde, para pegar o plantão, para render a minha irmã no plantão com meu pai, mas vai dar certo. E no meio da gravação do clipe, eu não aguentei, eu caí em lágrimas, porque estava muito forte a pressão. Estava muito forte a pressão. E eu me lembro do Benício me dizendo assim, Valmira, agora você não pode chorar. Meu Deus. E se você chorar agora, você borra maquiagem e a gente não vai conseguir dar conta da gravação e você chegar a tempo de ficar com seu pai, de cuidar do seu pai. E eu tive que conter as lágrimas e seguir a gravação. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Valmira. Quantos testemunhos fortes, né, em cada etapa, né, em cada etapa da tua carreira. E assim, a gente fica impactado, né, como isso impacta de verdade. Acho que cada momento, né, de luta, de batalha, de enfrentamento que você contou aqui, claro, não foi nem um pouquinho, né, daquilo que, porque se deixasse aqui viraria uma vigília, mas eu creio que aquilo que foi contado, expressado aqui, com certeza edifica a nossa fé, edifica a nossa vida, e que cada vez mais, por mais lutas que passamos, às vezes não entendemos, né, essas lutas, essas batalhas, seja na nossa família, seja em alguma área da nossa vida, mas a gente entender que o Senhor está conosco o tempo todo. Isso é o mais primordial. Saber que a mão dele está ali estendida, mesmo no sofrimento, na angústia, no cansaço, mas com certeza você teve muito cansaço físico por conta disso, porque uma batalha espiritual não só vai gerar um desgaste espiritual, mas um desgaste físico também. Eu lembro de uma passagem de Davi, quando ele voltou de Ziclag, uma batalha muito árdua, muito intensa. Quem quiser ler primeiro, se não me engano, 1 Samuel, capítulo 30, é um texto que me marca muito. E depois disso, depois dele voltar junto com seus valentes, todas as famílias, todos os filhos, todo mundo, a cidade foi destruída, onde ele morava, e foi todo mundo sequestrado. Enfim, sim. E ele chorou amargamente, chorou muito, porque ele estava desgastado, ele estava cansado de uma guerra, de uma batalha. Então, às vezes, nós estamos cansados das batalhas, mas o Senhor vem lá e a gente não entende, mas ele vai lá e renova as nossas forças. Eu creio que isso aconteceu durante toda essa tua trajetória, minha irmã, em nome de Jesus, e creio que você vai colher muito fruto disso. Você vai colher muito fruto, em nome de Jesus. E a gente está aqui para ser apenas um canal, para poder levar as suas canções, levar a sua mensagem para as pessoas. Vou dar um recado rapidinho aqui. Inclusive, tua música nova vai estrear hoje na nossa programação.
Primeiro vamos ter a estreia da tua música aqui, a música Pode Descansar. A gente sempre reserva o horário das 18 horas para tocar a música na nossa programação, as músicas dos nossos convidados. Mas mais do que isso, mais importante, a mensagem ser passada. E mais do que você contou aqui, a gente poder apoiar teu ministério. Então, a galera, quem quiser ouvir, pode ouvir pelo nosso site, acessa a nossa bio, ou então baixa o aplicativo, baixa o nosso aplicativo, ou então quem tiver iOS, sistema iOS, baixa o aplicativo Radiosnet, ou então você pode ouvir a Rádio Visionária na Deezer também, você vai poder ouvir a música nova da Palmira Deiró aqui na nossa programação. Por que tantos dias depois que vai estrear a música? Porque a gente tem muito lançamento, minha gente, então às vezes a gente acaba prorrogando um pouco mais. Então, mas glória a Deus, o mais importante, vai tocar na nossa programação, estará tocando na nossa programação, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e queremos ser apenas um braço do teu ministério, meu irmão. Em nome de Jesus, estamos aqui para apoiar para o louvor da glória dele. Eu quero louvar e agradecer muito por esse bate-papo que nós tivemos aqui. Infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu louvo a Deus pela tua vida e quero agradecer por tudo aquilo que você contou. Eu creio que muito de Deus ainda vai vir para ti, em nome de Jesus, minha irmã. Amém, amém. Um abraço para o pessoal de Manaus aí, né, que está conosco. Glória a Deus, aqui da Bahia e do Brasil inteiro, né, que está aí. Eu quero deixar uma mensagem, assim, que é a mensagem que eu costumo dizer, que é o meu propósito, nessa canção Pode Descansar, mostrar às pessoas que serão alcançadas através dessa canção, que mesmo trazendo no corpo, mesmo você trazendo em seu corpo as marcas das guerras que teve que enfrentar, não desistam do propósito, pois o mesmo Deus que permitiu esta peleja na tua vida é aquele que não abandona soldados seus na guerra. Ele não abandona. Ele está contigo nesta peleja. E as guerras que me feriram, essas guerras que me fizeram gemer de dor, também foram as mesmas que me ensinaram a ignorar os meus medos, me tornaram mais forte, mais resistente, mais resilientes para seguir em frente e continuar a jornada. Não tenha medo da guerra, não tenha medo da peleja. Só precisa saber o seguinte: Jesus está comigo na batalha? Pronto, então vou para a peleja e ele vai me dar a vitória. Viu? Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado à Rádio Visionária. Muito obrigado ao pessoal do Gospel Channel, ao Alisson Rodovalho, né, que tem nos prestado uma assessoria extremamente importante, viu? Muito obrigado a você, meu irmão, Manuel Rodrigues. Deus abençoe poderosamente. Estamos à disposição, a hora que precisar. Não deu tempo a gente cantar o nosso lançamento, mas eu sei que o Senhor vai preparar outra oportunidade. Qualquer coisa, estamos à disposição. Irmã, você pediu, você manda aqui. É o seguinte, pode cantar, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Não vamos deixar de cantar. Que é isso? Não, você vai cantar sim. Vamos abençoar o nosso povo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Talvez você não esteja entendendo hoje o propósito, mas o Senhor vai te trazer à memória tudo que Ele tem projetado para a tua vida. Trago no meu corpo as marcas das guerras, guerras que me feriram,
me fizeram gemer de dor, mas também me ensinaram a ignorar os meus medos, porque a vida é assim. Aumenta um pouquinho o som. Mas não posso parar na guerra, então vou aproveitar a experiência que ficou. Eu cheguei para te ajudar, descansa tranquilo, eu vou te curar, enxugar as tuas lágrimas, sarar a tua alma, curar essa dor que não quer passar. O Senhor chegou na peleja, minha irmã. O Senhor chegou na peleja, meu irmão. Pode descansar, porque Ele não te abandonou na guerra. Mas também me ensinaram a ignorar os meus medos, porque a vida é assim. Mas não posso parar na guerra, então vou aproveitar a experiência que ficou. Eu cheguei para te ajudar, descansa tranquilo, eu vou te curar, enxugar as tuas lágrimas, vou sarar a tua alma, curar essa dor que não quer passar. A vida com Deus é assim. Gemidos são palavras da alma, reclamando sem saber o que fazer, coração apertado, a voz embargada, não conseguimos falar, e com lágrimas de joelhos, vem Jesus descendo com poder e glória, dizendo: eu entrei na peleja, pode descansar. Eu cheguei para te ajudar, descansa tranquilo, eu vou te curar, enxugar as tuas lágrimas, sarar a tua alma, curar, recebe cura que não quer passar. Eu cheguei, descansa, eu vou te curar, enxugar as tuas lágrimas, sarar a tua alma, curar essa dor que não quer passar, que não quer passar, que não quer passar. Meu maestro Tiago de Carvalho, que tem me dado um apoio super importante. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu marketing digital, né? Agência Adorar Digital. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão conosco. O Senhor entrou na peleja, pode descansar. Tá sem som.
Pera aí. Eu tirei o microfone. Perdão, pessoal. Perdão, gente. Eu tive que ativar novamente o microfone para não interferir em nenhum momento, né? Da irmã poder cantar. Agora sim, agora estão me ouvindo. Agora sim. Uma pequena. Acontece. Mas nesse tempo, precisamos realmente descansar o nosso coração ainda mais, né? Claro, nos tempos que estamos vivendo, e eu creio em nome de Jesus que a vontade do Senhor irá se cumprir para o louvor da glória dele. Quero louvar a Deus pela tua vida, Valmira. Muito obrigado de coração. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Roberto Osti, que está aqui na live. Deus abençoe, Roberto. Grande abraço, meu querido. Fica na paz, grande abraço. Alisson Rodovalho, Gospel Channel, parceiraço nosso da Rádio Visionária, sempre trazendo convidados muito especiais pra gente, um amigo realmente precioso. Glória a Deus pela tua vida, Alisson. Obrigado. Valmira, pra gente encerrar aqui, fechar nosso bate-papo aqui, em nome de Jesus, quero fazer algo contigo aqui, que é um propósito que eu fiz com Deus. Todas as lives eu faço isso, nenhuma escapou. Se, por exemplo, o convidado cai, a gente vai lá no direct e não deixa de cumprir o propósito. Eu quero, minha irmã, orar pela tua vida, minha irmã. Não me permite? Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aqui, ore junto conosco. Quero orar por você também. Vamos aproveitar esse momento aqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Valmira. Obrigado, Senhor, por essa serva preciosa tua. Senhor, que contou, Senhor, esta história tão linda, Pai, que ela tem vivido. Pai, tudo para o louvor da tua glória. Por mais obstáculos que ela tenha vivido, por mais empecilhos que ela tenha passado, eu creio que o Senhor está honrando a vida dela. Senhor, ela vai viver ainda o melhor desta terra. Em nome de Jesus. Pai, que a tua vontade se cumpra sobre a vida dela, sobre a casa dela, Senhor. Não deixe faltar nada, Senhor. Multiplique os seus celeiros. Eu creio, Deus, que ela vai firmar as suas estacas para, em nome de Jesus, o Senhor poder abençoar, o Senhor poder fazê-la progredir, o Senhor poder fazê-la avançar, porque é tudo para o louvor da tua glória. Eu creio que a partir desse momento, em nome de Jesus, que esse EP, Senhor, chamado Ostra, Pai, possa, Senhor, trazer muitas pérolas para nós. Em nome de Jesus. Eu vejo em nome de Jesus um tempo novo sobre a vida dela. Senhor, muitos frutos, Senhor, sendo trazidos ao ministério dela. Em nome de Jesus. Muitas igrejas vão se abrir, Senhor, para ouvir essa serva do Senhor pregando, louvando, adorando. Em nome de Jesus. Vejo muitas portas se abrirem para o ministério dela. Em nome de Jesus. E que nada mais vai se perder, Senhor. Muitas perdas ela teve, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, haverá o tempo do renovo. Esse é o tempo do renovo sobre a tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. E a vontade do Senhor irá se cumprir. Nós abençoamos a vida da Valmira, o ministério dela, Senhor. Cuide, Senhor, em nome de Jesus. Na verdade, o ministério é teu, Pai. O Senhor está apenas concedendo a ela para ela cuidar. E ela tem cuidado de uma maneira muito preciosa. E o Senhor vai multiplicar isso para o louvor da glória dele. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Valmira Deiró para o louvor da glória do Senhor. Amém, amém, amém. Abençoe, Senhor, a seu pai. Cure, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoe sua família. Senhor, derrama a tua cura. Abençoe a todos que nos assistiram aqui, Pai. E eu creio que o Senhor ministrou ao coração de cada um. Nós abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba, minha irmã, em nome de Jesus. Receba e tome posse. O segredo é não desistir da jornada por causa do processo. Amém, perfeito, em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Conta com a gente, conte com a Rádio Visionária. A Rádio Visionária quer ser, como eu falei, apenas mais um braço aí do teu ministério para poder levar adiante a mensagem do reino. Isso é um intuito, tanto que o nosso slogan é o reino de Deus em primeiro lugar. Então, nós precisamos levar a mensagem do reino para as pessoas, independente, o mais importante, as letras das canções tocarem as vidas das pessoas. E essa é uma letra propícia para esse tempo e que eu creio que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Obrigado, Valmira! Deus abençoe! Obrigado, gente. Obrigado a todos que assistiram aqui essa live em nome de Jesus. Ela vai ficar salva aqui.
Pode falar, minha irmã, desculpa. À disposição. Qualquer Amém. coisa. Amém. Glória a Deus. Conte com a gente também, em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir. Fique na liberdade para ver quantas vezes quiser. Também, posteriormente, a qualquer momento, estaremos subindo essa live para o nosso canal no YouTube. Então, pode já se inscrever no canal da Rádio Visionária no YouTube. Temos muitas entrevistas poderosas lá, muito material em nome de Jesus. Pode seguir a gente também no Instagram. Siga a Valmira Deiró também, em nome de Jesus. Vocês vão abençoar muito os nossos ministérios aí. E não sei em que momento, mas ou nesse fim de semana ou no próximo fim de semana estaremos reprisando o áudio dessa live na íntegra na nossa programação. Então fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente em nome de Jesus. Obrigado, Valmira. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.